atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial Páscoa 2023. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Benedito Marques, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje apresentamos o tema A Páscoa, segundo o Espiritismo, texto extraído do site FebNet. E em nosso estudo da codificação espírita, faremos comentários e reflexões sobre uma visão espírita para a Páscoa. No momento evangélico, levamos a você a mensagem Jesus de Nazaré, extraído do site Momento Espírita. No diálogo à luz do Espiritismo, hoje no programa especial de Páscoa 2023, apresentaremos a mensagem Páscoa, mensagem do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E neste programa especial de Páscoa do ano de 2023, no nosso quadro editorial, trazemos uma mensagem extraída do site da FEB, Federação Espírita Brasileira, num artigo escrito por Marta Antunes de Moura. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima. Isto está no Êxodo, capítulo 23, versículos 14 a 17. O outro traz raiz etimológica de Pesach, ou Pacha,
do grego, indicando apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho, como consta no Êxodo 12, 13 e 14. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo ou os 10 mandamentos da lei de Deus, que está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 21. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães asmos, fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a Páscoa judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pessach judaico. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a Páscoa judaica. Os cristãos, adeptos da Igreja Reformada, em especial a luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus no dia da Páscoa judaica. Assim, entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia de ressurreição do Cristo. Por outro, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo, defendem a ideia de ser o Cristo, ele mesmo, a própria Páscoa, associando a este pensamento importante interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso. O cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade e da verdade. Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporadas à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia e ainda há, entre países da Europa e Ásia Menor, o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade, Gefjun, representada por uma lebre, não coelho. As sacerdotisas de Gefjun eram capazes de prever o futuro, observando as vísceras do animal sacrificado. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu.
Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo por ela representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo do planeta merece ser lembrada e celebrada. Os 10 mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além-túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Nós espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que, um dia, poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E neste programa especial de Páscoa de 2023, vamos, no lugar do Livro dos Espíritos, tratar algumas questões sobre o assunto Páscoa, né? E uma delas que nós vamos tratar aqui hoje é qual seria o significado da Páscoa, então, para nós, os espíritas, né? Edgar, o que você pode nos trazer sobre isso? O que significa para o espírita? André Reis, Valmir de Lima, que nos acompanha nesse quadro, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem. Como vocês puderam acompanhar, no quadro anterior, no editorial desse programa especial de Páscoa, desse ano de 2023, nós trouxemos informações bastante significativas em torno da construção desse evento, desse acontecimento denominado Páscoa. Há duas questões primordiais para que nós espíritas melhor compreendamos o significado desse especial evento. O primeiro deles, naturalmente, refere-se explicitamente à conquista da libertação do povo hebreu. O povo judeu, conforme a narrativa de Moisés no livro Êxodo, vai narrar essa epopeia de conquista da liberdade e, vamos dizer assim, o estabelecimento mais explícito e intenso
do monoteísmo judaico. Dito isso, naturalmente o povo judeu celebra, comemora essa passagem, essa conquista da liberdade com essa denominação das festividades pascais, que, como nós verificamos há pouco, etimologicamente ela faz referência à passagem, né? Que é exatamente essa passagem de um estado que o povo judeu experimentava para um outro, o de liberdade e o de pleno domínio e controle da nação judaica, portanto. Essa é uma questão importante que nós devemos referenciar. Agora nós vamos às observações e compreensões espiritistas, que é em torno do simbolismo da Páscoa, em torno da mensagem que existe nessa celebração, sobretudo porque ela também, de igual modo, está vinculada à chamada ressurreição de Cristo, tão difundida, tão trazida aí de maneira também muito relevante e importante pelas igrejas católicas e ortodoxas, portanto. O Espiritismo vai compreender, assim, que há um simbolismo muito significativamente importante, que se trata exatamente da conquista da vida sobre a morte expressa na chamada ressurreição de Cristo. O Espiritismo, que nas palavras de Fernando Duó matou a morte, encontra, portanto, também nesse simbolismo da festividade pascual, na ressurreição do Cristo, a vitória da vida pela morte do corpo físico, portanto. É sobre esse aspecto que nós celebramos, digamos assim, a exaltação da vida espiritual e tudo aquilo que tem naturalmente referência em torno de renascimento, renovação da vida, arrependimento, perdão, comunhão, caridade, libertação, que são características igualmente vinculadas a essa ideia de renascimento espiritual para a vida, portanto, André Reis. Muito bem, Edgar. Muito boa a sua colocação. Obrigado. Uma outra questão que nós entendemos ser relevante aqui, que nós vamos pedir ao nosso companheiro Valmir para trazer as suas considerações, é como nós, espíritas, devemos então comemorar a Páscoa. Como Edgar falou, nós respeitamos a todas as simbologias, a todas as identidades que outras religiões utilizam para se expressar. Nós respeitamos isso. E como nós, então, devemos fazer, Valmir? Bom, não existe, propriamente dito, na literatura espírita, um manual prático para as vivências em torno de certas comemorações. Existe, no meu entendimento, explicitamente, da forma como a doutrina espírita nos chega, de que devemos respeito às crenças, às tradições, porque quando são essas crenças, essas tradições honestas, nascidas, obviamente, das vivências de cada povo, no simbolismo, no respeito pelas personagens, pelas tradições, nós espíritas buscamos justamente desenvolver uma compreensão psicológica, cultural, para quando desenvolvemos um olhar sobre tudo isso, compreender que devemos, acima de tudo, respeito. E o espírito, então, por ser, neste momento, dentro de um capítulo de um processo evolutivo, no entendimento que a espiritualidade nos traz, ele está novamente de encontro ao Evangelho do Cristo redivivo na codificação kardeciana.
Então, para nós, se quisermos dar um simbolismo, podemos dizer que o simbolismo para nós, e o meu dizer nós não representa a doutrina, é uma opinião pessoal, para nós representa aqui realmente o renascimento do Cristo em nós. Para nós, o momento pós-morte de Jesus e a sua ressurreição perante os apóstolos é um atestado da imortalidade da alma, é um atestado da necessidade de renovação da mentalidade frente à vida, pois que a ressurreição representa a supremacia de Jesus frente a tudo aquilo que ele ensinou dentro da sua missão. Ele, como no dizer de Edgar, observando a doutrina espírita, matou a morte, pois que ali Jesus, ressuscitando, marcando a sua presença junto aos apóstolos, Jesus atesta a imortalidade da alma e sua superioridade moral sobre os homens. Então, para nós, comemorar a Páscoa, então tem o significado de uma conexão com o Cristo. Sintonizar a sua presença, como diz o texto. Sintonizar a sua presença não por uma ocasião momentânea que se marca dentro de um calendário, mas marcar essa renovação, essa passagem, todos os dias em nossas vidas. Então, nós não temos uma data específica para mudar um padrão mental, para testificar uma passagem, pois que numa compreensão dilatada do desenvolvimento dos nossos valores, todos os dias estamos em passagem, em trânsito para uma renovação. Então, se nós quisermos de fato incorporar a Páscoa em nós, a homenagem ao Cristo deve se fazer pela conduta reta e pelo nosso cotidiano. Então, nós fugimos, de certa forma, daquele simbolismo com dia e hora marcada. Então, todos os dias, a Páscoa deveria se renovar dentro dos nossos corações. Eu diria que isso é uma visão mais aproximada de um espírita cristão. Ao invés desse simbolismo de dia e hora marcado, como no Natal, por exemplo. Quando Cristo nasceu? Depende, né? Depende. Para cada um, ele nasce num dia, numa hora, num segundo, num minuto. Então, assim também vemos o simbolismo da Páscoa como o momento em que nós, de fato, ressurgimos, ou melhor, quando Cristo ressurge para nós, como no simbolismo da sua presença, da sua ressurreição, frente a Maria de Magdala. Ao abraçá-lo, né, e senti-lo novamente em presença, em espírito e matéria. Então, é esse o entendimento que eu faço dentro da ideia pascual. Muito bem colocado. Obrigado, Valmir. Vamos continuar no nosso programa especial de Páscoa com os outros quadros que serão apresentados a seguir. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No nosso programa especial de Páscoa 2023, Momento Evangélico. Quadro, tema Jesus de Nazaré. É um texto extraído do site Momento Espírita. E assim está escrito: aqueles eram dias em que Roma dominava o mundo. Sua águia sedenta de sangue sobrevoava o cadáver das civilizações e povos vencidos. Os valores éticos eram esquecidos. A desconsideração moral permitia que os ideais da humanidade fossem manipulados pelas estruturas políticas odientas, que lançavam por terra as construções filosóficas e espirituais do passado. Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina do amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. Surgiu na Terra o Homem-Luz para modificar a arcaica estrutura do Homem-Fera. Tratava-se de personalidade inconfundível e única. Deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da cólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Sua palavra, seus feitos, seus silêncios estoicos dividiram os tempos e os fatos da história. Conviveu com a ralé e, trabalhando-a, logrou fazer heróis e santos, servidores incansáveis e ases da abnegação. Utilizando-se do cenário da natureza, compôs a mais comovedora sinfonia de esperança. Na cátedra natural de um monte apresentou a regra áurea para a humanidade, através dos robustos e desafiadores conceitos contidos nas bem-aventuranças. Dignificou um estábulo e sublimou uma cruz. Exaltou um grão pequenino de mostarda e repudiou a hipocrisia dourada dos poderosos em trânsito para o túmulo, quanto a covardia mofa
embora disfarçada, dos déspotas da ilusão mentirosa. Levantou paralíticos, limpou leprosos, restituiu a visão a cegos, reabilitou mulheres infelizes, curou loucos, reanimou desalentados e sofredores. Em troca do amor que dedicou, foi alçado à cruz. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. O mestre, todavia, que vivera e falara da boa nova, que é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade, roga a Deus com extrema sinceridade: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor é o perene amanhecer após as sombras ameaçadoras. A palavra de Jesus, na tônica do amor, é a canção sublime que embalou sua época e até hoje constitui o apoio e a segurança das vidas que se lhe entregam em totalidade. André Edgar. O tempo, ele faz os seus escombros. E hoje a humanidade olha os escombros do que foi o Império Romano, com toda a sua pujança. Mas também houve um legado deste império, em termos de regras de conduta, de leis, né? Até hoje o Código Jurídico segue a sua fonte inicial. Mas o legado de Jesus no mundo ocidental se sobrepõe a tudo isto. Em apenas 3 anos, conhecidos e apresentados. André, é o amor que foi capaz de fazer 3 anos superar séculos de domínio romano? Foi, né? Foi o amor de Jesus, aquele que tem por todos nós, né? As ovelhas tresmalhadas que estão no seu aprisco. Então, Jesus veio trazer essa identidade do Pai, que não existia, ninguém conhecia, ninguém entendia, né? Ainda era visível o Deus do poder, da opressão, da vingança e assim por diante, né? Então, Jesus veio nos mostrar um Deus amoroso, compassivo, um Deus de perdão, um Deus de responsabilidades, um Deus que nós não entendíamos, porque até hoje, né, muitos de nós querem uma supremacia sobre alguma coisa perante ao nosso irmão. Nós não entendemos ainda que a supremacia nós devemos colocar sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, a luta contra elas. Então, Jesus veio trazer uma visão, uma ideia do Criador que nós não tínhamos a mínima condição de perceber. Tão oprimidos eram o povo na época, né? Abandonado, doente, perdido, largado, sem nenhuma condição de se tocar por si mesmo, né? Então ele veio através do amor trazer a esperança aos desvalidos. Veio trazer a busca dessa vida futura, dessa interiorização de Deus e não da exteriorização, né, como era na época. Então, eu acredito que sim, foi o seu amor, pois que Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Não necessariamente precisava vir, mas veio para dar, né, de si, e contou com colaboradores não necessariamente do seu quilate, né? Muito pelo contrário. Então,
nós precisamos uns dos outros, né? Como na regra áurea, se nós não amarmos ao nosso próximo, não fizer todo o bem possível ao nosso próximo, fica sem sentido o nosso desenvolvimento moral, fica um tanto quanto perdido. Nós só vamos crescer e evoluir através do outro. Então foi isso que Jesus veio nos trazer, né? E aí ele fala aos discípulos, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, o amor foi uma regra geral que ele nos trouxe e ainda aguarda que nós a entendamos e a executemos, né? Interessante, né, Edgar, que Jesus vai trazer a lição de convívio, de aproximação com todos os discípulos no seu momento áureo na Páscoa judaica. Como se ele conciliasse um momento com o outro. Muitos de nós hoje dizemos que fazemos parte, temos parte judaica e parte cristã. Como é que fica essa Páscoa, esse momento de Jesus, hoje, no nosso domingo? Como ele deve ser? Como que devemos trazer esta Páscoa? Porque muitos consagram a morte e poucos destacam a vida. Aliás, eu creio que a maior mensagem simbólica da Páscoa é exatamente a exaltação da vida, né? Os últimos dias de Jesus foram de acontecimentos e lições das mais extraordinárias e inesquecíveis. Enquanto você se referia à pergunta realizada para o amigo André Reis, eu me lembrei de uma anotação paulina na carta que Paulo de Tarso escreve aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, porque todas as coisas do mundo são absolutamente efêmeras, transitórias e impermanentes. Nós sabemos disso. E Paulo de Tarso, nessa carta ao povo hebreu, que celebrava a Páscoa, aquela que Jesus, inclusive, na noite de quinta, igualmente comemora para anunciar mais tarde que seria traído e começaria, então, o seu martírio, como de fato começa naquela noite. Lembremos, então, que Paulo de Tarso vai dizer: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, as coisas do céu, as coisas do Cristo, jamais passarão para a criatura e para qualquer mundo que nós, naturalmente, haveremos de habitar. Então, é claro que a Páscoa deve trazer em nós mesmos a celebração da vida transformada, da vida renovada, da vida entregue à busca da cristianização de nós mesmos através dos ensinamentos de Jesus. Se todos os dias podem ser natalícios, lembrando do nascimento do Cristo em nossos corações, nós igualmente podemos entender, portanto, que todos os dias podem ser mesmo a celebração da ressurreição de um novo espírito que nasce em cada um de nós também, celebrando a vida e construindo valores que jamais serão perecíveis como estes do mundo. André. Agradecemos ao Edgar, agradeço ao André e ao nosso amigo ouvinte e amigo telespectador que assiste o Verdade e Luz pelo YouTube. Faça um domingo diferente. Lembre-se que é hora de transformar, é hora de descobrir o pouco dos ensinos de Jesus, ou o muito que moram dentro de você. Faça eles ressurgir. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz.
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigo ouvinte, dando prosseguimento então aos nossos estudos em nosso especial de Páscoa, no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, o tema é Páscoa. Você já deve ter percebido pelas prateleiras abarrotadas de ovos e coelhos de chocolate nas lojas que se aproximam os dias da Páscoa. Aliás, os meios de comunicação, em geral, não lhe deixariam esquecer tal data. Se, no entanto, alguém lhe perguntasse o que é a Páscoa, você saberia responder? Qual a relação com ovos, coelhos e chocolates? Tem-se notícia de que os israelitas, bem antes de Moisés, celebravam a Páscoa, sempre na primeira lua cheia da primavera, quando ofereciam à divindade os primogênitos do seu rebanho. A palavra em aramaico, Pasham, em hebraico, Pesash, significa a passagem, segundo uns, do sol pela constelação do Carneiro ou da Lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxônicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quando se comemorava a morte do inverno e a recuperação da vida, a chegada da primavera. O sentido de passagem é relacionado no livro bíblico Êxodo. Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu. Cerca de 15 séculos antes de Cristo, depois de ter vivido cerca de 4 séculos no Egito, duramente tratado pelos faraós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da escravidão. Naquela noite, os hebreus se serviram da carne assada de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e fermento e alfaces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo 14 de Nisan, o mês de abril, os chefes de família celebravam a Páscoa, comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio. Os evangelhos nos dão notícias da última ceia de Jesus com os apóstolos, justamente à época da Páscoa. A paixão, morte e ressurreição de Jesus coincidiram com esta data. Para os cristãos, a data deve lembrar a ressurreição do Cristo, após sua morte na cruz. Ele se mostra vivo para os apóstolos, discípulos e amigos. Seu corpo espiritual, ele penetra em recintos fechados, aparece e desaparece, fala em tom breve. Seus discípulos sentem que já não é um homem, é, no entanto, o amigo que retorna para orientar e esclarecer. Jesus voltou, indicando que a morte não existe e provando todas as suas palavras, dando testemunho da imortalidade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, afirmava que se o Cristo não ressuscitara, vã seria a nossa fé. O costume de oferecer ovos como presente nessa época remonta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por missionários que visitaram a China. Só que antigamente eram ovos mesmos, de pata ou de galinha, coloridos e enfeitados, depois transformados em ovos de chocolate. Para alguns historiadores,
O coelho, por ser o animal que mais se reproduz, traduz antigos ritos da fertilidade. Assim, a Páscoa para o cristão deve trazer à memória o ensino vivo da imortalidade, atestado pelo próprio Cristo. Recordar Jesus, pois, seus ditos e seus feitos, eis a verdadeira comemoração da Páscoa. Importante que nos libertemos de ritualismos, de cultos exteriores que nos retardam o progresso. Só então o reino de Deus fará morada em todos os corações, realizando-se a reforma íntima de todos os homens. Os ovos de chocolate foram introduzidos no Brasil entre os anos 1913 e 1920 por imigrantes alemães. Foi a partir do século XVIII que se passou a incorporar o ovo de chocolate na comemoração da Páscoa. Companheiro Benedito Marques e companheiro André Zola e demais ouvintes. Este texto que foi extraído aí da redação do Momento Espírita, né, excelente divulgadores, né, lá do estado do Paraná, nós vemos aqui que é um texto que explicita bem que a forma como os antigos comemoravam este momento que, de certa forma, tinha um significado um tanto quanto místico. Uns comemoravam quando a primeira lua cheia da primavera, quando o sol passava pela constelação do Carneiro, ou da lua pelo seu ponto mais alto, etc. Se nós buscarmos as crenças antigas, milenares, das cultuações dos astros, das crenças que se estabeleciam nos povos, coincidentemente, após um período de aproximadamente 4 séculos, o povo judeu teve então a sua libertação, que coincidiu justamente já com uma tradicional festa ou um rito de passagem que já existia inserido nesse povo. Então, para o judeu, para o povo hebreu, esse importante acontecimento que se deu por ocasião do êxodo, né, da saída do povo do Egito, ficou marcado, então, para eles, não somente agora um rito antigo e tradicional das gerações passadas, mas agora um acréscimo, que era importantíssimo, pois agora a libertação ocorreu para o povo hebreu. E mais tarde, quando da fundação da nação judaica, também se comemorava na Páscoa. Agora, sabemos que tudo isso vai se modificando conforme os valores, as crenças, etc. Agora, mais tarde, para o cristão, né, diferente do judaísmo, após a morte de Jesus, a ressurreição, ou seja, o surgimento, a aparição de Jesus para seus discípulos, para os seus apóstolos, se deu também nas datas comemorativas da Páscoa. Então, para o cristão, a Páscoa tem esse significado de novamente, né, o ressurgir de Jesus para nós. Então, olha que interessante que dá-se uma importância a uma tradição antiga que já existia nos povos antigos e vamos pôr aí, né, parece até uma coincidência que aqueles pontos mais importantes para o povo judeu, né, e para depois os cristãos, se dá exatamente no momento dos ritos pascuais. André Zola, será que existe aí alguma correlação ou isso é apenas algo, diríamos assim, de coincidência das vivências humanas? Ou era para realmente marcar melhor uma situação como essa que foi vivenciada, tanto para o povo judeu, tanto para o povo cristão?
Acontece que Jesus nasce no seio do povo hebreu, que tem a data consagrada e era muito comemorada. E ele traz o seu momento, um dos seus maiores momentos, né, junto com estas datas. Por quê? Para que houvesse a repercussão que se deveria ter para tudo que ele apresentava. Então não é uma mera coincidência. Foi uma ação previamente pensada, previamente projetada, organizada, como tudo que é feito por espíritos do porte e da envergadura de Jesus, a fim de que a mensagem pudesse ter a sua solidez ao longo do tempo. Então, se ele faz e toma essa iniciativa em outro momento, talvez não repercutisse tanto como agora. E é importante dizer que Jesus sempre, em todas as narrativas que temos, respeitou muito todo o conhecimento e toda a história do povo ao qual ele participou e fez parte do seu momento de reencarnar. Interessantíssimo mesmo, né? Nos faz observar que tudo foi feito para que realmente marcasse a humanidade, né? Muito bem observado. Companheiro Benedito, agora esses costumes que depois foram sendo, diríamos assim, enxertados, né? Os ovos, os coelhinhos, etc., isso corre por conta da criatividade humana, né? Que acabou introduzindo um tipo de hábito, até mesmo de outros povos. Os orientais, no caso aqui, falam que os chineses que tinham o hábito de enfeitar, de pintar ovos, isso acabou sendo introduzido nas crenças cristãs também. Alguma observação para nós, Benedito? Sim, Valmir, eu acho que é tão interessante porque eu começo analisando pelo termo aramaico que pesache, né? Que significa passagem. E toda passagem a gente sabe que é uma mudança de estado, pode ser um progresso. E essas mudanças foram ocorrendo ao longo da história da humanidade. Então, quando a gente fala dos ovos que foram mudando de patas, né, e galinhas para depois serem feitos de chocolate, nos traz também alguns motivos para realçar a nossa alegria. Os ovos de chocolate fazem a alegria da criançada. E também faz a alegria das indústrias de doces, dos artesãos, dos lojistas. Mas isso é bom. Isso é bom. Afinal, de contas, eles geram e fortalecem empregos, produzem sustento a muitas pessoas. E o que mais precisamos é manter o povo ativo e sustentado. Agora, para o Espiritismo, a ação de crescer a economia e ajudar os que precisam de trabalho representa a outra palavra, que é a libertação da escravidão, da fome e da pobreza. Mas também gera preocupação com aqueles que não poderão comemorar por nada terem para comemorar, que é um perigo. Em paralelo, a festa reforça um dos pilares doutrinários do Espiritismo, a imortalidade da alma, e consequente reencarnação na matéria, vide a própria ressurreição de Jesus. Comemoremos então a Páscoa na sintonia com o amor do Mestre, na renovação das ideias, principalmente, na renovação das atitudes no bem, para que haja a evolução do espírito, pesache, passagem, mudança, evolução, progresso, buscando então a perfeição que nos alcançará a plena felicidade. Não há festanças ou rituais comemorativos no Espiritismo, pois tais efemeridades não são observadas. Mas a comemoração da vida sobre a morte e o amor de Jesus aos seus irmãos humanos deve ser cotidiana, com alegria devida. Muito bem, obrigado, Benedito, obrigado, André Zola, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz especial Páscoa 2023, agradecendo aos nossos patrocinadores.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas mensagens finais. Benê? Zola, queria só agradecer a você, Edgar, Valmir, André, Gilberto, principalmente aos nossos ouvintes e espectadores, também aos nossos pastores, pela mais esta oportunidade de discutirmos e levarmos as nossas considerações sobre o tema da Páscoa. Obrigado, Benê. Valmir? Obrigado aos companheiros que fizeram companhia para todos nós nesse programa. Obrigado aí ao Gilberto Silva na técnica. E a Deus, nosso Pai, por mais esta feliz oportunidade na noite de hoje de divulgação da doutrina espírita. Gratidão, Valmir. André? Obrigado aos amigos que participaram hoje do programa, com a gratidão a Deus por essa permissão, que tenhamos a certeza e a ideia de permitir que Jesus nasça nos nossos corações, dentro da imortalidade que ele representou, né? Um abraço a todos, até o próximo programa. Gratidão, André. Edgar? Eu, de igual modo, também agradeço a cada um dos participantes aqui, não podendo esquecer dos nossos amigos João Boreço e Basílio Leme, e também desejo que todos encontrem a paz de renovação no coração de cada um. Muita paz a todos. Obrigado mais uma vez, André Zola. Agradeço ao Benê, ao André, ao Edgar, ao Valmir, ao Gilberto, ao João, que não pôde estar presente, ao Basílio, ao amigo e à amiga ouvinte do programa especial de Páscoa, Verdade e Luz. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. E até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.